Queridos irmãos e irmãs, iniciamos hoje a leitura do livro do Gênesis, numa parte segunda do livro. Os primeiros 11 capítulos narram a criação de Deus, a origem da humanidade, mostrando que ela vem de Deus, e nos dão uma lição de sabedoria sobre o sentido da vida. A partir deste capítulo 12, nós começamos então a refletir sobre a história da salvação a partir da eleição que Deus faz de um povo. Nós somos filhos de Abraão. Este homem, que aqui é chamado ainda de Abrão, que vivia em Ur da Caldeia, era um homem sedentário, fixado ali na cidade, protegido pelas muralhas da cidade, pela segurança que a cidade lhe trazia, com sua família, com seus bens, a vida já consolidada. E Abrão então é chamado por Deus a deixar tudo, deixar sua terra, deixar seus parentes, deixar sua cidade e ir para onde Deus iria mostrar. Abrão é chamado a deixar o seu passado, as suas raízes e caminhar em direção a um futuro que ele não controla, que ele não conhece. Há uma promessa de Deus: sai da tua terra, da tua família e da casa do teu pai, e vai para a terra que eu te vou mostrar. Abrão já era, inclusive, de idade avançada. E Abrão sai, se desinstala. Nós somos filhos de Abrão, que se tornou Abraão, pai de uma multidão, conforme a promessa de Deus. Aí nós percebemos melhor a característica da nossa fé. Ter fé não é viver em segurança, não é viver num lugar tranquilo, onde ninguém nos incomoda. Tem gente que às vezes procura a Deus para ter uma vida tranquila, Está muito mais voltado para si mesmo do que para a vontade de Deus a seu respeito. Nós, filhos de Abraão na fé, que é modelo para nós na fé, cristãos, judeus e até muçulmanos, todos partem desse povo que nasceu de Abrão e se tornou Abraão. Farei de ti um grande povo e te abençoarei, tudo no futuro, Engrandecerei o teu nome, de modo que se torne uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Também está dizendo que ele não vai ter uma vida fácil. Por isso a gente não se espanta quando tem alguém que nos amaldiçoa, alguém que diz impropérios, injúrias. Abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão abençoadas todas as famílias da terra. Abrão partiu, como o Senhor lhe havia dito, e Ló foi com ele. Aqui diz, Abrão tinha 75 anos. Partir quando tudo está estabelecido. Estão vendo como é que o chamado de Deus, ele não se dá uma vez só na nossa vida. Ele vai sempre se renovando nas diversas etapas da nossa vida. Porque nós sempre temos uma liberdade que precisa ser libertada, E Abrão vai se tornar um homem livre, porque é capaz de deixar tudo. Ele vai com sua mulher Sarai, com seu sobrinho Ló, com os bens que possuíam, e parte rumo à terra de Canaã, E chega então até o santuário de Siquém, até o carvalho de Moré, E ali ele ouve essa promessa de Deus: darei essa terra à tua descendência, os que virão depois. E Abrão, inclusive, não tinha um filho com Sarai.
ergueu ali Abraão um altar. É um homem que acredita contra toda a esperança. E isso vai lhe ser dado em conta de justiça, como vai falar Paulo na carta aos Romanos, também chamando a atenção na carta aos Gálatas, da fé de Abraão como modelo para a nossa fé. E o texto termina dizendo que ali ele fez esse altar, depois se deslocou em relação ao monte, armou ali a sua tenda, e ali também construiu um altar em Betel, invocou o nome do Senhor. Quer dizer, Abraão se tornou de sedentário um nômade, um peregrino. É figura das pessoas da fé, que não tem um lugar fixo. Depois de acampamento em acampamento, Abraão foi até o Neguebe. Ele nunca mais ficou num lugar fixo. Ele vai sempre de acampamento em acampamento, é um peregrino. Ainda hoje, quando eu fazia uma encomendação, estamos rezando nessa intenção também nessa missa pela manhã, fazia essa encomendação, eu lembrava que somos todos peregrinos neste mundo. Nenhum de nós tem aqui morada permanente. Sabemos que vamos todos morrer, só não sabemos quando será. Importa usar bem do tempo que passa para a gente abraçar aquilo que não passa, aquilo que é definitivo. Aqueles que têm uma visão restrita, só voltada para esse mundo, ficam sempre apavorados, sempre com medo. Por isso se tornam pessoas violentas, às vezes para defender um pedacinho de terra, às vezes para defender uma ninharia de bens materiais, às vezes para defender um poder que vai passar, às vezes para defender um prazer que é fugidio, às vezes para defender uma ideia que é fraca, que é frágil diante da eternidade. Aprendamos de Abraão a sermos pessoas capazes de renunciar e nos tornarmos peregrinos do absoluto, indo para onde Deus nos chama, na nossa vocação, na nossa missão. Viver de fé, viver de Deus e não dos nossos projetos. No Evangelho, prosseguindo e quase chegando ao final do Sermão da Montanha, Jesus nos convida a viver naquele espírito das bem-aventuranças, lembrando que nós estamos neste mundo não para condenar os outros. Não julgueis e não sereis julgados. É julgar no sentido da condenação. Não se trata aqui de não ter espírito crítico, isso precisamos ter, né? Mas se trata de não condenar, mas sermos misericordiosos, buscarmos ser compreensivos, buscarmos ter compaixão. E muitas vezes também perceber que todos nós temos limitações. Às vezes somos apressados em julgar o outro e não percebemos as falhas que estão nas nossas próprias vidas. Porque olha o cisco que está no olho do teu irmão, Jesus usa uma imagem forte, e não percebe a trave que está no teu. Tira primeiro a trave do teu olho, aí você vai ver melhor para tirar o cisco do olho do seu irmão. É interessante a comparação de Jesus. Às vezes nós condenamos o outro por causa de um cisquinho, né? E temos uma trave na nossa visão. Hipócrita, tira primeiro a trave do teu próprio olho, e então enxergarás bem para tirar o cisco do olho do teu irmão. Hoje celebramos com a igreja este santo, São Luís Gonzaga, que morreu muito jovem. Era filho de uma família nobre, podia ter uma vida tranquila, filho de príncipes, os Castiglione, né? E ele deixa a sua família, como Abraão deixou, e entra para a companhia de Jesus, que era ainda nova, uma vida austera. Vai ter a graça de ter como mestre São Roberto Bellarmino, né? E vai progredir cada vez mais na espiritualidade naciana, nos exercícios espirituais, torna-se um jesuíta. E quando ele está fazendo o curso de teologia, vem uma peste, né? Pandemia não é só agora não, vem uma peste, que estava matando muita gente. E ele, como seminarista jesuíta, fazendo teologia, se dedica enormemente, com enorme caridade, àqueles enfermos.
ele que já vivia uma vida de penitência, morre jovem, muito jovem. Nós temos na liturgia das horas a carta que ele escreveu à sua mãe pouco antes de morrer. Uma carta muito bonita em que ele exorta a sua mãe a não ficar triste com a sua partida. Ele fala assim: olha, quando eu escrevi essa carta, eu ainda estava aqui, nessa região dos mortos. Ele chama a região dos mortos essa vida. Então, já pensando quando ela vai receber a carta, ele já não estaria mais aqui. É uma carta muito bonita, em que ele fala da bondade de Deus, e como que ele é feliz por tão pouco tempo de vida, tão pouca coisa que ele fez, tão poucas lágrimas que ele derramou, tão pouca penitência. E era penitente, e era profundamente casto, e se dedicava, e por isso se contaminou, aos enfermos ali. E realmente ele dá a sua vida. Um homem santo, jovem, não chegou nem a ser ordenado padre. Por isso ele é patrono da juventude, um ideal de juventude casta, generosa, livre, capaz de amar, de servir. Que São Luís Gonzaga interceda por nós, para que, a exemplo também de Abraão, nós sejamos capazes de deixar as nossas seguranças para realizar em nossas vidas a vontade de Deus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.